Oi, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à série Crise do Sentido à luz da sociolinguística interacional. No vídeo de hoje, a gente vai discutir como o discurso religioso está sendo utilizado pelo discurso político. Na interface entre esses dois discursos, a gente vai perceber com dois exemplos, um exemplo de uma série, a série The Handmaid's Tale, o conto da Aia, e um exemplo do governo federal, na voz do presidente Jair Bolsonaro, para a gente entender como o discurso religioso é utilizado para fins políticos, para justificar, muitas vezes, ações políticas ou falta de ação política, mas sempre o regime político vigente. Então, no nosso primeiro exemplo, o conto da Aia. Resolveu aparecer. Essa é a nova. Olá. Bendito seja o fruto. Que possa o Senhor abrir. Nesse exemplo, sem fazer nenhum spoiler da série, a gente percebe uma interação entre uma aia e o seu senhor. Diferentemente de uma interação de fala, absolutamente natural, que seria de cumprimento, no sentido de oi, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem. Esse seria um paradjacente absolutamente natural, que é o que a gente já faz no nosso cotidiano. Então, nas nossas falas, o paradjacente cumprimento sempre exige, como um outro, o cumprimento. Acontece que no exemplo que nós vimos, no conto da Aia, os pares adjacentes de cumprimento, eles são estabelecidos a partir de trechos bíblicos. Então, o cumprimento feito pelo Senhor, a Aia, é baseado no Deuteronômio capítulo 28, versículo 4, e a resposta dela é o versículo 12. Então, quando ele cumprimenta a Aia, é como se ele utilizasse o discurso religioso para se comunicar com ela. E a resposta no paradjacente cumprimento é também uma parte de um trecho bíblico. Imagine que essa é uma república distópica, numa realidade que é uma realidade de uma revolução que acontece e que as pessoas vivem agora em falas scriptadas pelo discurso religioso. Acontece que no Brasil, na nossa república dita democrática, a gente observa que o nosso presidente também utiliza, desde a campanha política presidencial, uma fala também que é um discurso religioso. Então, é um trecho bíblico que ele utiliza para justificar o fato de ele ser o presidente, ou no caso da campanha política ainda, o candidato preferido na nossa cabeça e no nosso coração. Então ele usa um trechinho de João 8,32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele coloca em sua fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é como se eu agora sou o baluarte da verdade e é essa verdade que vai libertar todos vocês, eleitores. Nós nos lembramos que durante a campanha política, ele fala bastante, a campanha política do nosso presidente foi baseada teve uma plataforma em contraposição aos governos anteriores, principalmente ao governo de esquerda, ao PT. E o PT foi acusado de corrupção. Independente de fazer qualquer julgamento, se foi corrupto, se não foi corrupto, não é essa a discussão que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. A discussão desse vídeo é como essa fala, desse versículo de João, foi utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, ainda como candidato, para se descolar ou para fazer uma contraposição com os governos petistas anteriores a ele. E aí 3 governos, 2 da Dilma e 2 do presidente Lula, e 1 da presidente Dilma. Lembrando o seguinte: se conhecereis a verdade, então eu, como candidato político, baluarte da verdade, essa verdade é que vai libertar vocês, eleitores. Nesse caso, na campanha política, fazia sentido ele fazer essa contraposição, mas ele usou não argumentos lógicos, racionais, políticos, mas ele usou
um argumento baseado no discurso religioso. É esse o ponto que a gente fez a comparação com a República de Gileade, e aí a República de Gileade não é uma república democrática. Quem assistir a série vai saber disso. A nossa República Federativa do Brasil é uma república democrática e o nosso Estado é laico. Ele não professa, né? O nosso Estado brasileiro não professa nenhuma religião específica. Então, quando o presidente em exercício, mesmo depois de eleito, continua utilizando esse mesmo versículo, principalmente para se defender de acusações de corrupção, como aconteceu com o então ministro Sérgio Moro, quando ele pede para sair do governo e ele acusa o presidente Jair Bolsonaro de fazer interferências, de querer fazer interferências na Polícia Federal. Bolsonaro, quando vem à rede aberta de TV e usa novamente esse mesmo versículo para justificar a sua inocência, o que ele faz é justificar a sua inocência não por argumentos lógicos ou contrapondo todos os argumentos apresentados pelo então ministro, mas principalmente usando um discurso religioso, como se ele, por si só, fosse uma verdade absoluta que justificasse qualquer ação e, principalmente, confirmasse a sua inocência. Ironicamente, contra o próprio presidente e contra a inocência desse mesmo presidente, quando Paulo Marinho vai fazer um depoimento à Polícia Federal falando sobre o mesmo inquérito da interferência política na PF, ele traz um envelope que vocês vão ver agora. Observem que no envelope tem a mesma inscrição bíblica de João, aquela que é usada pelo nosso presidente desde a campanha eleitoral e foi usada para ele para se defender justamente dessa acusação de interferência na Polícia Federal. E aí então, Paulo Marinho, quando vai fazer o depoimento, traz no envelope, escrito à mão, o mesmo versículo. Observe então o risco que tem o discurso religioso ser utilizado para fins políticos. Porque, afinal de contas, ele pode ser usado tanto para a defesa desse presidente, quanto para acusar esse presidente. O discurso religioso, o domínio discursivo religioso, ele é absolutamente distinto do domínio discursivo político. Quando existe essa intercomunicação, essa interface entre os dois discursos, pode acontecer uma interpretação como foi essa, irônica, que foi feita no depoimento da Polícia Federal, em que se é escrito o mesmo versículo que o presidente usa em sua defesa, mesmo esse versículo é usado acusando ele de que ele está faltando com a verdade, e é só a verdade que vai libertar. O que se observa ao fim dessa análise do discurso religioso sendo utilizado para fins políticos é que na comunicação, na intercomunicação, na interface entre esses dois domínios discursivos, a análise que se faz é que nós vivemos, assim como na República de Gileade, uma teonomia cristã. O governo fala para sua base eleitoral e principalmente para sua base no Congresso, para sua base evangélica no Congresso, que, obviamente, usa o discurso religioso, muitas vezes até de alguns membros do Congresso, como forma de atuação e de justificativa das suas ações. Acontece que quando o presidente ou quando na acusação ao presidente é utilizado o mesmo discurso religioso, é como se mais uma vez ficasse evidenciada uma crise do sentido. E aí, não importa que religião é, que versículo da Bíblia é, ou que livro sagrado a gente está tratando. O que importa é que existe uma crise do sentido político. Então, ao invés de usar argumentos lógico-racionais, utiliza-se da persuasão, da afetação da alma, e aí, por isso, apelar pela religião. Nesse caso, esvazia-se de sentido todo e qualquer componente lógico-racional próprio da política, do mundo político. E, em detrimento disso,
faz-se uma interface absolutamente nociva. Esvaziam-se os dois discursos. E a gente percebe crise do sentido, mais uma vez, observada, tanto no nosso governo, quanto nessa série que a gente usou como exemplo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, vai lá, assina o canal e assina as suas notificações. Ativa as notificações do canal.